Se você vende serviços de alto valor e não está conseguindo ter clientes, não está conseguindo ter agendamentos todos os dias, possivelmente é porque o seu site não está funcionando como deveria. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona um funil de agendamentos, muito utilizado para divulgar serviços, especialmente serviços high tickets. Então eu vou te mostrar aqui todo o processo e eu vou te mostrar como um site bem estruturado é o coração desse tipo de estratégia. Então eu vou te mostrar essas etapas aqui, a gente vai seguir falando sobre cada uma delas e eu vou te mostrar aqui principalmente em relação ao site, como que o seu site deve ser, o que você precisa colocar no seu site para fazer com que esse site ele funcione de forma estratégica para você, e não só como uma vitrine, não só como um panfleto digital que você divulga na internet. Aqui a gente vai construir um site estratégico, que vai ser capaz de levar as pessoas ali do ponto de interesse e levar essas pessoas até o seu atendimento. E aqui tem vários detalhes que eu preciso mostrar para você, então já vamos começar com a explicação dessa estratégia. Legal de comentar também que a gente aplica esse tipo de estratégia aqui no nosso negócio e também no negócio dos nossos clientes. Então é basicamente assim que funciona a estratégia. Aqui a gente está com uma versão resumida, a gente está com uma visão macro aqui de como funciona esse tipo de estratégia, mas entenda que essas são as etapas principais e é isso aqui que você vai ter que cuidar no seu negócio para você conseguir aplicar essa estratégia com mais segurança, mais consistência. Porque assim, existem muitas pessoas que divulgam por aí que é só você colocar uma landing page falando ali sobre o seu trabalho, jogar essa landing page no anúncio e pronto, você vai conseguir clientes todos os dias. Só que não é assim que funciona. Existem vários processos. E se você fizer isso, de só criar uma landing page e jogar nos anúncios ali, você vai gastar dinheiro à toa. Especialmente se você trabalha com um tipo de serviço que é mais nichado, que é mais especializado, que são serviços mais de alto valor, como por exemplo do nicho de advocacia, ou de engenharia, de arquitetura. Esse tipo de segmento precisa de um processo aqui um pouco mais elaborado do que apenas um site, uma landing page e um anúncio, entende? Então a gente tem que trabalhar aqui com outros processos, outros detalhes, para que você realmente consiga ter resultados no seu negócio. E aqui inclusive também entra profissionais da área da saúde, né? Consultórios, clínicas, médicos que estão querendo estruturar o seu negócio e divulgar os seus serviços. Então também entra nessa questão aqui. Não tem como simplesmente criar uma landing page no site, utilizar no anúncio e pronto, já tá tudo certo. Não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar com processos e isso precisa ser bem estruturado. Então aqui nós temos essas três etapas. Temos aqui a atração, engajamento e qualificação e atendimento. Vamos começar falando sobre atração e a gente vai seguir falando aqui sobre cada etapa e depois a gente vai focar aqui na parte da estrutura do site, que é muito importante para que todo esse funil aqui funcione da forma como deve funcionar. Então, vamos começar falando sobre atração. Aqui na parte de atração, basicamente a gente está falando sobre conteúdo. Divulgação de conteúdo é um conteúdo que você vai fazer para atrair as pessoas. Esse conteúdo pode ser orgânico ou pode ser pago. Quando é orgânico, você pode utilizar as redes sociais. Você pode utilizar o Instagram, o Facebook, o Pinterest, o LinkedIn, aonde você quiser e achar mais apropriado para atingir o seu público. E você também pode utilizar anúncios para você pagar para que esses conteúdos cheguem até as pessoas. E existem várias estratégias que a gente aplica aqui. Eu não vou conseguir falar aqui nesse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E não é o foco do canal, também não é o foco desse vídeo. Mas você tem que buscar aqui basicamente entender quem é o seu público, aonde estão essas pessoas e qual o conteúdo que você tem que produzir para atingir essas pessoas. Esses conteúdos podem ser pagos ou podem ser orgânicos, como eu falei. Você pode postar ali conteúdos estratégicos no YouTube, por exemplo, aqui no YouTube que é excelente para você divulgar conteúdo, e você também pode investir em anúncios, para que você tenha um resultado mais acelerado. Você possa colocar ali um anúncio e a própria mídia, né, o próprio Google ou o Instagram, ele divulgue o seu anúncio para as pessoas qualificadas de acordo com a sua segmentação. Só que o ponto principal aqui é você entender quem é o seu público. Eu sei que isso aqui é muito batido, muita gente fala sobre isso, mas eu preciso enfatizar aqui, porque se você erra no público, você não vai conseguir seguir com as próximas etapas desse funil. Você precisa garantir que você está atingindo o público certo. E aqui é criar conteúdo, testar, ver o que funciona, ver o que não funciona e ir testando, tá? Não tem jeito. Você tem que continuar sempre com essas melhorias para que você encontre o público certo para você. Por que você tem que realmente prestar muita atenção. E mesmo você já sabendo esse assunto, você tem que sempre lembrar disso. Você precisa criar conteúdos, divulgar conteúdos que façam sentido para sua audiência, para o público que você quer atingir, principalmente. Porque senão você chega lá no Instagram, por exemplo, e cria conteúdos ali da sua cabeça, cria conteúdos quando dá e não tem estratégia nenhuma, ou vem aqui pro YouTube e coloca conteúdos aleatórios. Isso não vai trazer resultado. Você precisa de conteúdos estratégicos, tanto na parte do orgânico como também nos anúncios
pagos, né? Então é muito importante você cuidar dessa etapa aqui para que a gente consiga seguir para as outras etapas do funil. E outro ponto interessante de comentar aqui, só para a gente fechar esse tópico, é que esses conteúdos, tanto conteúdo orgânico como conteúdo de anúncio, precisam ser conteúdos de conscientização. Se você quiser saber mais sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu falo mais sobre essa parte de conscientização, porque também tem muito a ver com o site, tá? Porque você precisa divulgar aqui o conteúdo de uma forma que nivele o nível de consciência das pessoas para que elas cheguem no site já sabendo o que ela vai encontrar ali no site. Então isso é muito importante também. Esses conteúdos aqui, tanto anúncio como conteúdo orgânico, devem ser preparados para alinhar ali a consciência da pessoa e para que ela chegue no site de forma mais preparada. Então agora a gente vai falar sobre a etapa de engajamento e qualificação, e é importante você entender que o seu site é como se fosse uma ponte. É a ponte que vai levar as pessoas daqui, da etapa de atração, até o seu atendimento. E se isso aqui não for bem feito, as pessoas não vão chegar no seu atendimento. É por isso que muita gente não tem resultado, porque o site ele está mal desenvolvido, né? Ele foi mal elaborado, e as pessoas não passam dessa etapa aqui e não chegam no seu atendimento e você não realiza a sua venda. Então é muito, muito importante a gente ter uma boa estrutura de site aqui para que a gente consiga convencer as pessoas de preencher o formulário e então essas pessoas chegarem no seu atendimento. E aí nesse caso aqui desse funil de agendamento, a gente tem um formulário de aplicação. E isso aqui faz muito sentido, principalmente quando a gente está vendendo um serviço de high ticket, um serviço onde a gente vai selecionar as pessoas antes de realizar o processo de venda. É muito importante a gente ter um formulário de aplicação, porque esse formulário vai justamente filtrar as pessoas. E aí tem muita gente que fala assim, poxa, mas se eu colocar um formulário aqui, as conversões vão diminuir. E sim, elas vão diminuir, mas justamente porque a gente está fazendo um filtro aqui dos leads que vão chegar na sua etapa de atendimento. E esse formulário que a gente vai colocar aqui não é simplesmente um formulário de entre em contato, e também não é um formulário de captura de leads, como a gente vê em algumas estratégias utilizando landing pages, né, divulgação de e-books e tudo mais. Esse formulário aqui é um outro tipo de formulário. É um formulário de aplicação. É um formulário que realmente vai filtrar as pessoas. Então a gente não coloca aqui perguntas bobas, né, de entre em contato, coloca aqui o seu nome, telefone, e-mail, pronto, a gente vai entrar em contato com você depois. Não é isso. Esse aqui é um formulário de aplicação, é onde a gente coloca perguntas ali que realmente vão qualificar as pessoas. E como assim qualificar? São perguntas que a pessoa vai preencher, que vão fornecer as informações para você e para sua equipe, para que você consiga identificar se aquela pessoa ela é o público ideal ou não para o seu negócio. Então o objetivo do formulário é justamente esse, e a gente coloca aqui perguntas que vão filtrar as pessoas, e essas perguntas elas variam dependendo do segmento que você trabalha. Se você tiver interesse em saber mais sobre essa estratégia, né, quais as perguntas colocar aqui nesse formulário, coloca aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo falando mais sobre isso, mas o objetivo é você colocar perguntas estratégicas que vão mostrar para você, para o seu time de atendimento, se aquele lead é um público ideal ou não. E aí você vai conseguir entender se vale a pena entrar em contato com aquela pessoa ou não. Então você tem que ter esse tipo de filtro para que você não perca tempo no atendimento. Isso é muito bom, inclusive, principalmente se você tem muitos anúncios rodando aqui nesse início, e se você tem muitos conteúdos na internet, se você tem um YouTube com muitos inscritos, se você tem um Instagram com muitos seguidores, e assim por diante. Se você tem uma audiência muito grande, você está atraindo muitas pessoas, e o seu serviço é um serviço de alto valor, você precisa de um formulário de aplicação. Senão muita gente desqualificada vai chegar aqui no seu atendimento, e aí você vai perder tempo de atendimento, você vai perder tempo da sua equipe, vai perder o seu tempo atendendo pessoas que não têm o fit, que não estão qualificadas o suficiente para comprarem a sua oferta, aquilo que você está divulgando. Então é muito importante a gente ter esse formulário de aplicação. Só que isso aqui precisa ser bem estruturado, né? Não adianta você colocar um site ali com uma seção, com uma promessa genérica, colocar um formulário de aplicação e esperar que as pessoas preencham esse formulário. Não é assim que funciona. A gente precisa convencer as pessoas de preencher esse formulário, e é isso que eu quero te mostrar daqui a pouco. Mas antes disso, a gente vai falar aqui rapidinho sobre a etapa de atendimento. E se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa o like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. Então, depois do formulário de aplicação, a gente tem a etapa de atendimento. E aqui pode ser feita de várias formas, né? Aqui você pode colocar um formulário de aplicação
e depois do formulário a pessoa é redirecionada para o seu WhatsApp. Tem como fazer dessa forma. Eu não recomendo que faça assim, porque o recomendado, o que a gente costuma fazer e o que se faz nesse tipo de funil é que a pessoa preencha o formulário de aplicação para que a sua equipe entre em contato com ela depois. Então a pessoa não entra em contato com a gente, ela não fala ali direto no seu WhatsApp. Você que vai chamar ela depois. E isso é interessante porque você cria um filtro, você cria uma mini barreira ali de contato e faz com que você e a sua equipe consiga avaliar se aquele contato ele é qualificado ou não. Então o formulário ele vai estar ali, a pessoa vai responder todo o formulário e no final vai aparecer uma mensagem que a sua equipe, que você vai avaliar as informações que aquela pessoa enviou e vocês vão qualificar, vocês vão avaliar para ver se faz sentido vocês seguirem com o atendimento. Você pode colocar até o tempo ali, Em 24 horas a nossa equipe vai entrar em contato com você, entre 1 ou 2 dias a gente vai entrar em contato com você, enfim. Você vai colocar uma mensagem ali de que a sua equipe vai entrar em contato em breve para saber mais sobre o negócio daquela pessoa. E aí a sua equipe entra em cena fazendo atendimento com essa pessoa. Aí aqui entra um atendimento estratégico, onde a gente vai estimular ali a resposta das pessoas, vai fazer mais algumas perguntas ali para criar aquela conexão e então marcar um horário, uma agenda para você realizar uma reunião. E aqui vai depender muito do seu negócio, Vai depender do que faz sentido para você, se você vai preferir marcar uma reunião, se você vai fazer uma ligação, se você vai seguir com outra estratégia, vai marcar uma consulta, enfim. Você vai colocar aqui a agenda disponível para que a pessoa siga com o atendimento. Aí aqui já entra outras etapas do processo de vendas, que entra ali negociação, atendimento, e entre outras etapas aqui da parte de atendimento. Mas a parte principal aqui da estratégia é essa, mas calma que ainda tem alguns pontos bem importantes aqui. Vale comentar aqui um detalhe importante, um certo bônus aqui para você, que tem como a gente encurtar esse processo aqui utilizando uma inteligência artificial nos nossos atendimentos. Basicamente a gente retira esse formulário aqui e faz com que a pessoa entre em contato com o nosso WhatsApp e uma inteligência artificial ela vai fazer esse filtro de qualificação para depois repassar para um atendimento humano. Então dessa forma você consegue economizar tempo do seu atendimento e também consegue aumentar as suas conversões e tirar a necessidade desse formulário aqui. Porque a mesma função do formulário, esse objetivo aqui do formulário de filtrar os leads, ele vai ser feito pela própria inteligência artificial lá no seu WhatsApp. Então, em outras palavras, a pessoa ela vai chegar aqui do seu site, ela vai entrar em contato com o seu WhatsApp, vai falar com esse atendente de inteligência artificial humanizado, que vai filtrar os leads para você. E se esses leads estiverem qualificados, ele vai repassar o atendimento para o atendimento humano. E, inclusive, o próprio agente de inteligência artificial, ele pode marcar a agenda para você, para que a sua equipe não precise lá ficar consultando os horários, os dias disponíveis. A própria inteligência artificial já vai pegar a agenda ali, já vai trazer para a conversa, o lead ele vai escolher qual é o horário que ele quer e vai marcar o agendamento automático para você, para que a sua equipe só se preocupe ali na parte da reunião e no segmento aqui desse processo de atendimento. Eu tô falando equipe aqui, mas pode ser você sozinho fazendo esse processo aqui com uma inteligência artificial trabalhando para você nessa etapa aqui de atendimento e de filtragem de leads, de qualificação de leads. Se você quiser saber mais sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu preparo um vídeo contando mais sobre essa estratégia, mostrando na prática como que funciona, quais as ferramentas que a gente utiliza, para você entender como você pode aplicar para o seu negócio. Essa é uma estratégia muito boa para aumentar suas conversões, para economizar tempo aqui da sua equipe de atendimento e também para tirar essa necessidade do formulário de aplicação, que em muitos segmentos o formulário ele acaba sendo um empecilho às vezes na hora ali de conversão. Quando a gente tem um agente ali de inteligência artificial no nosso WhatsApp fazendo essa filtragem, é muito melhor que a gente aumenta as nossas conversões. Então se você tiver interesse nesse assunto, coloca aqui nos comentários que eu preparo um conteúdo gratuito para trazer para você. E só para a gente fechar essa explicação aqui e seguir falando sobre a estrutura do site, é importante comentar com você o seguinte: se você não está tendo pessoas chegando aqui no seu atendimento, se as pessoas não estão chegando aqui ou estão chegando desqualificadas, o problema ou é na atração ou é na etapa de engajamento e qualificação. O problema ele pode ser aqui inicialmente, o problema pode ser no seu anúncio, pode ser no público-alvo que você está atingindo com esses conteúdos, pode ser que as pessoas não estejam entendendo o seu anúncio, o anúncio não está bom, enfim. O problema ele pode ser justamente aqui, que você não está atingindo o público certo, não está conseguindo convencer as pessoas de chegarem no seu site, mas se você garantiu que as pessoas estão passando pelo anúncio, o anúncio está bom, está qualificado, e as pessoas estão passando pelo anúncio, estão chegando no site, mas mesmo assim não estão convertendo, aí o problema é no site. Aí o problema ele pode ser justamente na estrutura daquele site,
de que aquele site não está convencendo as pessoas o suficiente para que elas cheguem aqui no formulário de aplicação e passem para a etapa de atendimento. Aí o problema é na estruturação do site. Pode ser várias coisas, né? Pode ser inclusive o visual do seu site. Inclusive tem muita gente por aí que fala que o site ele não precisa ser bonito, site feio converte mais, mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona para a maioria das pessoas. Isso pode acontecer com algumas exceções, como empresas que já têm nome no mercado, como especialistas que já têm muito conteúdo na internet, já são muito reconhecidos. Pode ser que para essas pessoas, para essas empresas, o site ele não precise de ser tão bonito, tão bem feito, porque essas pessoas compensam aqui na parte da atração. Elas já são tão reconhecidas que o lead olha para o site e fala, tudo bem, eu já conheço aquela pessoa, eu já tenho confiança naquela pessoa, então eu vou seguir para as outras etapas. Só que se você está começando agora, se você está se posicionando agora, se você está buscando profissionalizar a sua empresa, a divulgação do seu serviço e superar os seus concorrentes, você vai precisar de ter todas essas etapas aqui muito bem equilibradas, porque senão você vai ficar para trás. Então o site ele precisa ser bonito sim, ele não precisa ser super editado, ele não precisa ser com vários efeitos de animação, com efeitos de brilho e edição, não precisa disso, mas o site ele precisa ser visualmente bonito, visualmente agradável, porque aqui não é só questão estética, aqui é uma questão de confiança, que você tem que mostrar para a pessoa que você é capaz, que você é a pessoa certa para resolver o problema que ela está passando. E isso a gente faz construindo confiança com essa pessoa. E o site ele tem um papel nisso também. Porque ali no site a gente vai trabalhar com visual bonito, organizado, que vai aumentar a confiança das pessoas no seu trabalho, porque senão não adianta também você colocar uma super promessa ali no site, prometendo que você vai resolver todos os problemas daquela pessoa, e o site ele é feio, ele tem um visual amador. A pessoa vai olhar para aquilo e ela vai ter uma desconfiança de ver se você realmente consegue resolver o problema dela ou não. Então o visual do site ele importa muito. E aqui a gente não está falando só da estética, né, como eu comentei, mas também da organização. Porque se você não tem uma organização boa nesse site, a pessoa não vai entender o que você está oferecendo, ela vai ficar confusa, você não vai conseguir passar o valor do seu trabalho, do seu serviço, da sua oferta para aquela pessoa, porque as informações estão confusas. Então aqui, na parte do site, não é só questão estética, também é questão estrutural. E é isso que eu quero te mostrar na próxima parte aqui desse vídeo, que eu quero te mostrar como esse site deve ser estruturado, quais são as informações que você tem que colocar nesse site para você conseguir convencer as pessoas a sair daqui, passar pelo seu formulário e chegar no seu atendimento. Esse site ele precisa ser construído da forma certa para que você consiga direcionar as pessoas para o seu atendimento. E agora que você entendeu como funciona essa estratégia de funil de agendamento, agora eu preciso te mostrar como o seu site deve ser. Clica nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela, que lá eu vou te mostrar todo o passo a passo de como o seu site ele deve ser construído, todas as informações que não podem faltar no seu site, na sua landing page, e quais as seções que você precisa colocar nesse site para realmente ter resultados e colocar essa estratégia aqui em prática. Então assista esse próximo vídeo que é muito importante e eu te vejo no nosso próximo vídeo.